E aí, pra mim, hoje, quando o historiador diz que Maria Filipa não existiu, peço desculpa aos colegas, mas a gente tem aí muito mais racismo do que história na explicação deles. É muito mais a questão de não querer entender o contexto de uma pessoa preta no século XIX, com a importância que Maria Filipa teve, do que simplesmente dizer que está sendo fiel aos documentos, porque nitidamente os documentos não queriam falar dela. Ela não era uma pessoa interessante para virar heroína naquele contexto. A história sempre é escrita pelos vencedores, né? Exatamente. E Maria Filipa estava do lado que perdeu dos dois. O quilombo dela, após a independência, continuou sendo proibido. Ela continuou tendo que lutar para continuar sendo livre. A liberdade chegou para a Bahia, mas não chegou para o quilombo do Tereré, que era onde Maria Filipa morava. E em história existe um elemento de pesquisa que surge justamente desses processos de racismo, de opressão, que é a história oral. Justamente como a gente, povo colonizado, a gente precisa compreender que os nossos indígenas não tinham livros. A comunicação dele, o registro deles era através da oralidade. Era o pajé, que era detentor das memórias. E o pajé contava as histórias para a tribo e aquela comunidade repetia essas histórias adiante, assim como diversas comunidades africanas, como o povo do Benin, da Nigéria, que são os africanos que vêm para o Brasil. Então, quando a gente vai lá em Taparica, a gente vai achar diversos descendentes de pessoas que viveram no quilombo do Tereré que vão dizer: minha avó falava de Maria Filipa. Minha avó aprendeu com minha bisavó. Você percebe que essa história está lá viva? Não tem por que essas pessoas estarem mentindo. Até porque eles não ganham nada por Maria Filipa ter nascido na ilha de Taparica. Não tem uma isenção fiscal, o IPTU não é menor, eles pagam IPVA igual a todo mundo. Então, por que eles iriam mentir? Talvez estejam caindo muito mais no discurso racista, eurocêntrico, colonizado, do que de fato estão defendendo a teoria histórica, porque a teoria abraça todas as versões que Maria Filipa foi uma pessoa importante e existiu sim.